A paz do Senhor, professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. Hoje nós estamos aqui com vocês, tratando esse trimestre da lição que tem por título A Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje vamos estudar com vocês a lição de número 6, que tem por título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Você pode, antes de estar iniciando essa aula, relembrar um pouco as lições anteriores que vocês já estudaram, já conversaram, já aprenderam. Estamos quase aí na metade do ciclo, na metade do trimestre, então você tem essa oportunidade de estar revisando os conteúdos com os seus alunos. E hoje, estamos aqui novamente, eu, irmã Rosimar, irmã Miriam, para apresentar essas dicas pedagógicas a vocês. A paz do Senhor, meninas, podem fazer suas considerações iniciais. A paz do Senhor, é sempre uma alegria estar aqui com você, professor, e com vocês, meninos, para contribuir com este trabalho e com você, professor, e também para aprender, né? Porque eu aprendo bastante com vocês duas também. Amém. Paz do Senhor, querido professor, que estamos aqui para passar algumas dicas, né? Esperamos contribuir sempre para a aula de vocês. Que Deus abençoe. Amém. E para começar, irmã Miriam, que dica a senhora tem para a aula de hoje? Muito bem, a nossa dinâmica hoje, eu já vou ir direitinho, assim, vamos lá para a dinâmica. O tema da nossa lição, vamos aqui, desconstrução da masculinidade bíblica, não é isso, irmã Manu? A lição de número 6. Você vai precisar somente de uma fita adesiva. E pegue a fita adesiva, tore os pedacinhos, distribua para os seus alunos, tá? E vai ser uma ilustração visual. Distribua para os seus alunos e siga esses passos. Eu até anotei os passos aqui para mim não esquecer. Veja só. Primeiro passo. Peça os alunos voluntários, todos os alunos, para participarem da dinâmica, tá bom? Cada um vai receber um pedaço da fita. Explique que a fita adesiva representa, olha só, a masculinidade. Tá? Peça aos voluntários para que grudem os pedaços de fita em diferentes locais. Pode ser nos bancos, podem ser na parede, numa mesa ou em alguém com a permissão deste alguém. Tá? Após todos terem colocado os pedaços de fitas em lugares diferentes, discuta com eles as implicações da falta da masculinidade nos locais onde as fitas estão presentes. Imagina se ali, naqueles locais onde foram pregados, não estava um em cima do outro, não, mas imagina se não tivesse a presença masculina. Pergunte a eles o que aconteceria se em uma família não tivesse uma presença masculina, se em uma igreja não tivesse uma presença masculina, né? Você vai destacar como a fita adesiva, a masculinidade, né? Fita adesiva, ela desempenha um papel importante na estabilidade, no fortalecimento da estrutura familiar, nos relacionamentos saudáveis e na sociedade em geral, né? E você vai concluir enfatizando a importância de preservar e promover uma masculinidade bíblica saudável. Lembre-se que você pode adaptar porque eu estava aqui, já que nós somos só mulheres, viu, mano? Eu estava aqui pensando somente na sala das mulheres. E só as mulheres estavam... Natural. Estavam pregando aquelas partes ali nos bancos como se fosse a sua casa. E imagina a casa sem uma presença de um homem. Né? Imagine a igreja sem a presença de um homem. Como seria? Então, a importância, isso é para eles visualizarem e também tratar sobre a questão da importância
importância da masculinidade no meio social, familiar, na igreja, e de manter saudável essa questão da masculinidade. Você também pode citar exemplo de algumas pessoas que foram, de alguns personagens bíblicos que se destacaram como exemplo. Pedi para eles colocarem no nome ali no nomezinho das fitas. Davi, quem mais? Vamos lá. Vamos lá, meninas. Conto com vocês. José, Moisés. Quem Abraão. mais? Abraão. Abraão. Elias. O nome dos profetas. Homens masculinos que se destacaram na obra do Senhor. E principalmente Jesus Cristo. Essa é a minha dica. amém. Aproveitando a dica da irmã Miriam, eu sugiro para vocês podem trabalhar também, né, a dinâmica de problema e solução. Então, os alunos, eles deverão apresentar os problemas da desconstrução da masculinidade bíblica na nossa cultura e as soluções para esses problemas. Então, para isso, você pode fazer um quadro comparativo ali com eles, então, numa cartolina ou no próprio quadro branco, desenhar ali, justamente dividir ao meio, né, passar uma linha no meio e em cima colocar problema, solução. Então, hoje na nossa cultura nós vemos, né, o homem um pouco infantilizado. Então, esse é um problema. E aí, qual seria a solução? Aí eles vão dizer, não, ele precisa ter responsabilidade, exercer a sua função de liderança. Então, e nessa construção, identificando qual é o problema que causa essa desconstrução e qual seria a solução bíblica para que não aconteça essa desconstrução, tá? E aí você pode estar explorando várias áreas, como a paternidade, trabalho, até a igreja, certo? Então, você pode estar usando aí várias áreas para estar apresentando ali, ouvindo, na verdade, os seus alunos, apresentando essa desconstrução da masculinidade e o que a Bíblia fala sobre isso, como deve ser o posicionamento do homem, quem deve ser esse homem no lar, no trabalho, na escola, aonde quer que ele vá, certo? Irmã Rosimar, para finalizarmos, que dica a senhora trouxe? Uma dica muito boa para você, professor, quando se vai se falar sobre esse assunto, né, sobre a questão da desconstrução, é muito interessante quando a gente vai falar sobre essa desconstrução da masculinidade bíblica, né? Então, professor, para início, eu gostaria que vocês reunissem com os alunos, explicassem a ele que Deus, ao criar o homem, né, deu tarefas específicas para o homem, né? O homem tem que saber quais são. O bom seria, imagine se fosse uma classe única de homens e mulheres nesse dia, para essa dinâmica. Então, que o homem ele tem as suas obrigações, digamos assim, né? As suas obrigações, as suas tarefas, né? Então, Deus deu algumas tarefas primárias e essenciais, né? Como cultivar e como guardar, como proteger a família. Então, Deus confiou ao homem a confiança da liderança. O homem, ele é o líder. Na igreja, em casa, onde quer que ele esteja. O homem é visto como líder, como a liderança, né? Então, como é que a gente poderia fazer uma dinâmica, professor? Você pode reunir a sua turma, faz um círculo lá, leva uma caixa muito bonita e diz, olha, dentro dessa caixa nós temos algumas negligências das responsabilidades masculinas. São fatos, são atos, coisas que aconteceram pela questão da negligência das responsabilidades masculinas. Então, nós vamos colocar ali naquela caixa e vamos conversar, vamos discutir, se caso for necessário, professor, quando a gente vai falar um assunto desse, realmente é bem polêmico, nós vamos falar sobre a questão do homem, né? Então, se você puder, superintendente, fazer uma classe única entre mulheres e homens, seria bem interessante que pudesse estar trabalhando esse tema dessa forma dinâmica. Então, lá você vai convidar cada aluno, vai tirar daquela caixa
uma daquelas características que, para eles, são negligência, né, da responsabilidade do homem. E lá vão ser discutidos esses assuntos, vão ser colocados em debate, em reflexão, e vai ser um momento que os seus alunos vão refletir, com certeza você vai passar esse assunto, essa dinâmica de uma forma atrativa, de uma forma de brincadeira, para que os seus alunos não se sentam, muitas vezes, até mesmo ofendidos, né? Porque quando a gente vai trabalhar um tema bem polêmico, é bem complicado, mas de uma forma atrativa vai dar certo sim, né? Para que os homens possam saber quais são as suas responsabilidades masculinas, porque na próxima lição vai vir, assim, as responsabilidades femininas também. Que Deus abençoe, professor. Sim. Além dessas dicas, como a gente sempre coloca, dê ênfase mesmo à palavra-chave da lição, que é masculinidade. Então, aproveite a dica que a irmã Rosima deu para elencar, de fato, quem é esse homem bíblico que Deus apresenta ali em sua palavra. E, para finalizar este vídeo, esse momento pedagógico, gostaria de sugerir também alguns livros, certo? Que Disciplinas do Homem Cristão, da CPAD, certo? Então, você pode estar adquirindo para ampliar o seu estudo. O Homem Bíblico, tá? E Homens de Verdade. Então, você pode estar usando esse material até para sugerir a classe de senhores, até para sugerir a igreja para estar ali estudando, porque essa é uma temática de suma importância, desde os jovens até os adultos, tá? Então, desde já somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui com você, ajudando, auxiliando na sua aula. Continue a curtir os nossos vídeos, a comentar, a compartilhar conosco a sua experiência. Desejamos uma excelente aula e que Deus continue abençoando a sua vida. A paz do Senhor, meninas, e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor. Só lembrando que, mesmo trabalhando algumas dinâmicas, é muito importante a você, professor, tomar muito cuidado, porque nós estamos trabalhando neste trimestre alguns temas muito polêmicos, muito dedicados, sensíveis, e não é fácil, devemos tomar muito cuidado, pois somos seres humanos e palavras podem, às vezes, atingir. E se você perceber que alguém ficou sentido com alguma coisa, até mesmo com a dinâmica ou com a aula aplicada, ele pode, assim, digamos que ele achou que você estivesse doutrinando ele, tocando na sua ferida, você vai lá, pede desculpas. Olha, aqui é um estudo, está na revista, está na lição, nós estamos discutindo esses temas e é muito saudável, bom para a alma. Não fique sentido, me perdoe, me dê um abraço em nome de Jesus, vamos assistir o podcast. Que Deus abençoe, meu irmão, você e sua classe. Amém, até a próxima lição. Pai do Senhor, meu querido, eu estava aqui pensando nessa questão, irmã Miriam, como é difícil, né? O professor com esses temas tão polêmicos, né? E eu parei aqui isso no mesmo. texto, lembrando, né? Tantas situações, mas Deus traz esses temas para ser trabalhados, né? Para preparar melhor a sua igreja, melhorar ainda mais o seu povo, né? Com as coisas que Ele quer. E que Deus abençoe, professor, a sua aula, que tenhamos, com certeza, né? Com a graça de Deus, contribuído